O Universo em Desencanto, Cultura Racional, 18º fascículo da réplica, página 75. O dom verdadeiro de toda a humanidade é racional, e por o dom de todos ser racional, é a razão de todos voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, porque este mundo de matéria é uma degeneração e deformação racional. A jornada racional é pura, limpa e perfeita, porque é a união do povo ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É a volta de todos ao seu mundo de origem. É a jornada mais brilhante que pode existir de paz, amor, fraternidade e concórdia universal, porque todos querem voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, é de concórdia universal a jornada racional, porque não há esse ou essa que não queira voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, é de concórdia universal, porque não há esse e essa que queira mais nascer aí, na vida da matéria, na vida do sofrimento, e não há esse e essa que não queira voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, porque o mundo de matéria teve o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Então chegou o fim da fase de animal racional, ou sobe para o seu mundo de origem, ou desce para classes inferiores. Mas todos querem subir e não descer, porque já conhecem perfeitamente a hierarquia das classes. Então, agora todos de volta ao mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, que de animal racional passa para aparelho racional. Por aí está a fase racional, a fase da natureza. E assim, todos ligados pela energia racional ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E todos brilhando racionalmente, porque racional toma forma de equilíbrio diferente do animal racional. Enquanto é animal racional, é desequilibrado sempre, porque o animal, por ser animal, não tem equilíbrio. E de forma que, como o aparelho racional toma forma diferente por ser equilibrado racionalmente, fica completamente diferente do animal racional, porque, como o animal racional está ligado à energia deformada, a energia elétrica e magnética. Por ser uma energia deformada, o animal racional desequilibrado sempre, e como aparelho racional está ligado à energia racional, a energia pura, limpa e perfeita, e por estar ligado a essa energia de consistência divina, torna-se o aparelho racional equilibradíssimo, completamente diferente do animal racional. Ligado à energia pura, muda toda a estrutura completamente da forma que era, da forma que estava, como animal racional. Muda toda a estrutura por estar ligado a um mundo superior, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Então, toma forma completamente diferente, por estar desligado de um mundo inferior, deformado que é o elétrico e magnético. E isto tudo é conseguido já, é só ler e reler para se desenvolver racionalmente. É desenvolvido pelo conhecimento da leitura racional, e por meio da leitura racional se racionaliza. Fica racionalizado, e ficando racionalizado, está ligado ao mundo racional. É somente ler e reler, a persistência na leitura, para se desenvolver racionalmente.
e depois de ligado, não nascerá mais na vida da matéria, porque ligou-se, voltou, ligou-se, já está no mundo racional, e assim uns alcançarão com menos tempo, pela persistência na leitura, e outros demorarão mais por descuidarem da leitura, porque na leitura é que está o desenvolvimento, e assim está aí a recuperação de toda a humanidade e a verdadeira redenção de todos, a fase mais sublime, mais alcandorada, mais brilhante da humanidade, a fase racional, a fase da vida eterna, a fase que vem tirar todos desse suplício de amarguras que é a vida da matéria, a vida, a fase racional, o condão eterno racional. O dom de todos é racional por todos serem de origem racional. Então, o dom verdadeiro de todos é racional, sendo despertados e salvos eternamente pelo conhecimento racional. E tudo é de origem racional, e o dom de tudo é racional. Então, tudo volta ao seu domínio natural de racional, puro, limpo e perfeito. E assim, vence o dom. O dom é maior do que tudo. O dom está acima de tudo, por o dom de todos ser racional. Dom é o verdadeiro natural. Então prevalece o dom que é racional. Todos naturalmente voltando ao mundo de seu dom. Se o dom é racional, o mundo verdadeiro do dom é racional, de forma que prevalece o dom sobre todos os sentidos, por ser o verdadeiro natural. Se é como é animal racional, o dom é racional. Se é aparelho racional, o dom é racional. E assim volta à origem do dom, o mundo racional, então todos orientados e dominados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o verdadeiro dom de sua natureza, que é racional. E para desenvolvimento do dom de racional, o conhecimento racional. O conhecimento racional é que desenvolve o dom do ser racional ou dos seres racionais. Então, o que tem que fazer? A persistência na leitura para desenvolver o dom de racional. Por o dom de todos ser racional, é que estavam aí nessa categoria de animal racional, e agora com a mudança de fase de animal racional para a fase racional, mudaram de categoria. De animal racional passaram para aparelho racional, e assim todos agora chegaram no seu ponto básico final, que é como saber se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, ou mundo racional, chegando assim ao fim da jornada de animal racional. A triste jornada, por ser uma jornada em lapidação, a jornada da confusão e do desespero, a jornada de lapidação do animal racional, uma jornada desesperadora, uma jornada louca, uma jornada triste, a jornada do animal racional. Por o animal racional estar em lapidação, na categoria de lapidação, na fase de lapidação, e a fase racional, a fase de recuperação. E assim hoje, todos esclarecidos do que são, do porquê assim são, do que foram, porque deixaram de ser o que foram para serem o que são. E assim toda a trajetória da jornada do encanto aí esclarecida e solucionada no reconhecimento racional de desencanto, porque, como animal racional completamente encantados e com a cultura racional completamente desencantados, com a cultura racional solução definitiva de todos os mistérios, e como animal racional continuava a vida dos mistérios. Como animal racional,
misterioso e como aparelho racional completamente sem mistérios. Como aparelho racional não há mistérios, como animal racional cheio de mistérios, como animal racional sem saber por que existe, como animal e como aparelho racional a solução de tudo, definida, de princípio a fim. E assim foi esse mundo de sonhos, ilusões e fantasias. Foi para os desencantados, ainda é para os que estão encantados, a caminho de serem também desencantados. Então, por serem encantados, tinham que viver horrivelmente, completamente desequilibrados, e muitos loucos, com aparência de bons, e assim vivendo no inferno em vida, se lastimando a vida inteira, por não saberem o porquê da vida, de forma que viviam engasgados e sufocados, amargurados nessas trevas, em ruínas, porque matéria é treva, todos vivendo nesta vida confusa, que tudo muda sem saber como, e já todos cansados, por quase não poderem resistir aos suplícios e aos engodos da vida, e todos sentindo e vendo que estavam num beco sem saída, e chegando num beco sem saída, desesperador, gritando: salve-se quem puder e se puder, porque ninguém é de ninguém. E a vida se tornou confusa, chegando a um ponto de não saberem o que fazer, de não saberem como viver assim. O mundo do animal racional, que por ser animal tem que viver mal, e por ser animal está sendo lapidado, e quem está sendo lapidado vive desassossegado, e assim é a vida do animal. Por ser animal não tem sossego e vive mal. Então, o que tem que fazer o animal é procurar a sua estrada certa, a estrada racional, que se encontra dentro da fase racional. Então, entrou para a fase racional, entrou para a fase de recuperação do animal. Aí, o animal passa a melhorar o seu estado e vai melhorando até passar para aparelho racional. Mas, como animal racional já penou muito, já sofreu muito, muitos já se desiludiram de tudo, outros a caminho de se desiludirem, e outros pouco mais iludidos, até chegar o dia de caírem na realidade, porque todos caem por a fase de lapidação não ser brincadeira, de forma que uns chegam à realidade mais cedo e outros chegam mais demorado um pouquinho. E chegam todos à mesma conclusão de que a matéria é penar. Quanto mais pena, mais tem que penar. A vida do animal racional, por estar na fase de lapidação, até que encontre uma fase de recuperação para se livrar dos suplícios da fase de animal racional. A fase do animal racional é somente sofrimento puro, por ser uma fase de lapidação. Então, todos muito bem, aparentemente. Tudo aparência só, por estarem numa fase de amadurecimento, amadurecer para a verdade das verdades conhecer. E assim, tudo se justifica com o tempo, porque o dom de todos é racional. O ser animal é de uma suposta origem de matéria, mas a verdadeira origem é racional. Então todos vencerão racionalmente, por o dom de todos ser racional. E assim todos chegarão ao mundo racional, ou mundo verdadeiro, natural do aparelho racional. A origem é racional e com o tempo todos tinham que conhecer a sua origem, como agora estão conhecendo, e voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem. Estavam aí na matéria perdidos sem saber porquê, todos completamente desconhecidos do seu verdadeiro ser. Julgavam e pensavam,
por nada saberem que a matéria fosse o seu verdadeiro ser, e por isso se tornavam materialistas, procurando vencer na matéria e sendo vencidos pelos males causados da matéria. Quanto mais progrediam, mais se destruíam. Então, sentindo ser um progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição artificial e de destruição natural, porque tudo na matéria se acaba naturalmente, por a matéria ser um mal que por si mesmo se destrói, e assim viviam em contradição consigo mesmo, porque lutavam muito para a destruição de si mesmo, passando a matéria a ser uma vida de desarranjos, porque quanto mais andam, mais desarranjados, mais impossibilitados, chegando a uma certa idade, ficando impossibilitado de uma vez. Então, tornou-se uma vida de desarranjos, porque quanto mais velhos, mais entravados, mais arruinados e mais desarranjados, como uma máquina que se liquida em pouco tempo. Então, assim ficou provado que esta é uma natureza em liquidação de seus próprios seres, em vez de conservar, se fosse o verdadeiro natural, seriam conservados, mas, por não ser o verdadeiro natural, é que vão sendo liquidados com 90 anos, quando chegam, já estão liquidados. Então é uma natureza em liquidação, é o natural em liquidação. Tudo isto por não serem daí, e por não serem daí é que são liquidados naturalmente dessa maneira. Se fossem daí, seriam eternos. Por não serem daí é que estão com essa vida provisória, e por não serem daí é que sofrem muito. Se fossem daí, não sofreriam. E vieram parar aí, como já sabem, pelo mau uso do livre-arbítrio. Agora, no conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, como de lá vieram parar aí e como para lá voltarão, hoje, todos esclarecidos do princípio e do fim desta vida, que ninguém aí conhecia o princípio e o fim. Hoje todos fazendo por onde se ligar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para se retirar daí para fora, por estarem vivendo em um mundo que não é o seu, e por não ser o seu verdadeiro mundo, é que todos sofrem e penam demais por estarem num mundo a que não pertencem. Se pertencessem aí, não sofriam, estavam no seu verdadeiro natural, e por isso viviam inconformados neste mundo de matéria e falando aéreamente. Nós aqui viemos neste mundo somente para penar. É tudo contra nós. São moléstias devoradoras, são moléstias mortíferas, são epidemias devoradoras, são enchentes para nos liquidar, frio de matar, calor de matar, tufão, furacão, terremoto, enfim, tudo de ruim contra nós. Tudo isto por nós não sermos daqui, e por nós não sermos daqui, é que a natureza nos maltrata e muitas vezes mata, e por isso vivemos na matéria com 1000 dificuldades, lutando sempre para a sobrevivência, encontrando forças para lutar, e quando termina as forças, acabou a vida, e assim nós, submetidos a todos esses horrores da natureza, vivemos aqui sem saber porquê. Sabíamos que éramos assim, mas não sabíamos o porquê éramos assim. Vivendo à mercê do tempo, desconhecidos de tudo, enfim, fazendo mistérios de tudo por não conhecerem o princípio nem o fim de tudo que existe, que parecia uma coisa sem princípio e sem fim, por ninguém conhecer o princípio e o fim. Então todos viviam
nesta vida certas horas bem amargurados e perguntando a si mesmo: eu não sei o porquê existo, nem muito menos este mundo para que existe. Sei que aqui estou, mas não sei de onde vim nem para onde vou. Vivo aqui como um animal qualquer que não sabe por que vive aqui. Tudo é misterioso, tudo é enigma, tudo é fenômeno. Tudo é infinito e tudo se encerra assim, sem ninguém saber o princípio e o fim. E hoje a solução definida e completa da situação de tudo e de todos, até que, enfim, chegou em nossas mãos o que há muito todos estavam precisando, a definição completa desta nossa situação, que parecia que não tinha jeito, porque de verdade ninguém sabia coisa alguma. Então o resultado era esse: penar sempre, sofrer sempre, agonizar sempre, neste inferno que ninguém estava mais suportando em ser como é, e a vida como se apresenta. Hoje, graças ao racional superior, sabemos de onde viemos e para onde vamos, como viemos e como vamos. Acabaram-se os mistérios, acabaram-se os enigmas, acabou-se o infinito, por a solução básica de tudo estar aí esclarecida, a verdadeira origem, o mundo racional, e não o suposto mundo material. Hoje, a humanidade é toda devolvida para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, todos de volta para o seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Hoje todos conhecendo e sabendo toda a trajetória que fizemos para vir parar em um mundo com uma vida provisória, por não ser do nosso verdadeiro mundo. Hoje toda a nossa situação esclarecida, minuciosamente, até que chegamos à condição poluída de ficarmos certas horas detestando a nós mesmos, por não se conformarem de ser poluídos como são, sem saberem porquê. Então perguntavam o porquê que eu assim sou tão degradante. Ninguém sabia responder. Muitos se revoltavam, inconformados de serem como são. Eu não queria ser assim como sou, de matéria poluída, sofredor. Esses assim viviam inconformados, sempre revoltados e sempre pensando na morte. Outros pedindo a morte por não aguentarem e não suportarem viver dessa forma intolerante. Outros desanimados de tudo, desiludidos de tudo, de tanto sofrer, uns mortos em vida, outros desesperados, pedindo a morte, e assim a vida da matéria, de angústias e aparências, outros aparentando ser o que não são, outros desesperados, desorientados, completamente desequilibrados, enveredando por caminhos mais deploráveis. A estrada do desequilíbrio, a estrada dos desvairados, a estrada do mal, a estrada dos crimes, completamente doentes, loucos varridos. Esses mais poluídos, perdendo completamente o juízo. Se já viviam mal desta forma, muito pior ainda. E assim, crimes de toda espécie, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, monstruosos, selvagens, o ponto de desequilíbrio total de quem exerce o mal para vencer, esquecendo que o mal por si mesmo se destrói. Tudo isto por não serem habitantes daí desta deformação, e por isso tinham que ser assim uns contra os outros, vivendo desta maneira tão angustiosa de serem uns contra os outros, loucos com aparência de bons, porque loucos é que não regulam, e o que não regula vive um contra o outro, cometendo absurdos. Tudo isto por estarem fora do verdadeiro natural. O natural é o mundo racional,
é o verdadeiro natural do animal racional. Mas, por se degenerarem e se deformarem, é que ficaram assim, nesta categoria de animais racionais. E como animais, assim vivendo uns contra os outros, à toa, sem motivo e sem razão, desequilíbrio total. Tudo isto por ficarem degenerados e deformados do verdadeiro natural. O verdadeiro natural é de racionais puros, limpos e perfeitos. Por se deformarem, se degenerarem, ficaram nessas condições deploráveis, de grandes e pequenos, uns contra os outros, vivendo neste inferno de contradições, aparentando o que não são, vivendo como verdadeiras feras humanas, vingativas, atacando uns aos outros. Desequilíbrio total, liquidação sobre todos os pontos de vista, a ponto de ficarem loucos varridos. E o pouquinho de respeito que resta é a poder de força. Quem tem força é respeitado, porque tem força, e quem não tem força é desrespeitado. E assim chegando num dilúvio de desentendimentos. Isso universalmente. Ninguém entende ninguém, ninguém está se entendendo, nem a si mesmo. É de forma que tudo isto, se dando por não serem daí, e por não serem daí, vivem neste inferno em vida, neste caldeirão de fogo, fogo por todos os lados, dia e noite, por não serem daí, é que estão aí dentro desta fogueira, penando sem saber porquê. Mas hoje já sabem o porquê. Mas não sabiam o porquê. Tudo isto por estarem fora do seu verdadeiro mundo de origem, estarem vivendo em um mundo que não pertencem, e por não pertencerem ao mundo que estão vivendo é a causa e a razão de viverem nesta contradição. Falam em paz e ninguém tem paz, falam em sossego e ninguém tem sossego, e assim se tornou a vida fora do seu verdadeiro natural, um verdadeiro labirinto no mundo que não pertencem, no mundo artificial. Artificial por ser uma deformação racional. Mas agora está aí o conserto de tudo isto, o conhecimento racional, para que todos voltem ao que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, a retirada de todos deste mundo que não pertencem. Esta deformação em liquidação, em degeneração e poluição, e daí a confusão entre todos e entre tudo. E assim agora todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.